Olá, pessoal! Hoje vamos continuar falando de vetores, tá? Vamos entrar em soma de vetores. Bom, a soma de vetores é uma operação de suma importância para o estudo da física. Vocês vão ver que em vários temas, em vários capítulos, a gente vai estar fazendo a soma vetorial, tá? A soma desses vetores. Então, apesar de a gente estar muito acostumado com a soma de números reais, né? Uma soma escalar, tá? A soma de vetores, ele possui regras específicas. Então, nós temos que ter muita atenção a essas regras, tá bom? Então, vamos lá, vamos para a soma de vetores. Bom, então, existem diferentes métodos, como eu já falei para vocês, né? Para fazer a soma. Mas o mais utilizado é o método do polígono, tá? Vocês vão me ouvir falando o tempo inteiro. Onde termina um, começa o outro. Essa é a soma do polígono, tá bom? O método do polígono. Então vamos lá. Eu vou desenhar aqui 3 vetores e a gente vai fazer essa soma pelo método do polígono. Bom, então vamos lá. Tá aqui os 3 vetores, V1, V2 e V3. E eu quero saber qual é o somatório deles. Então, o somatório vai ser um vetor, né? Obviamente, porque eu estou falando de soma de vetores. E esse vetor, soma, né? Ele vai ter que ter um nomezinho. Vou chamar de S para poder simplificar a vida de vocês. S com a setinha em cima. Onde S é V1 mais V2 mais V3. Aí eu disse a vocês que na soma de vetores, onde termina um, começa o outro. Eu não disse que é V1? Então, onde termina o V1, vai começar o V2. Então, eu vou pegar esse vetor e vou escrevê-lo aqui, tá? Bom, o que eu digo em começar e terminar? Quando eu faço um vetor, eu começo daqui, nesse ponto, e termino na seta, tá? Então, a seta representa o término do vetor. Então, vamos lá. Então, vou desenhar o V1 aqui embaixo, tá? E vou colocar na ponta do V1 o vetor V2. Aí está. Botei o vetor V1, né? E no final do V1, iniciei o vetor V2. E agora? Eu não tenho que somar mais o V3? Então, na setinha do V2, eu vou iniciar o vetor V3. Prontinho. Viu? No final do V2, iniciei o vetor V3, finalizando aqui. Observe que eu não mudei nem a direção nem o sentido de nenhum desses vetores. O V1 estava inclinado para cima, né? Ele continuou inclinado para cima. O V2, que era horizontal para a direita, permaneceu horizontal para a direita. O V3 era vertical para baixo, ele permaneceu vertical para baixo. Apenas unir os vetores, tá? E o que vai ser o seu vetor soma? Como vai ser o seu vetor soma? Eu não disse que onde termina um começa outro, né? Então, o vetor soma é do início ao fim. O início de tudo não foi aqui? O final de tudo não é aqui? Então, seu vetor soma vai ser daqui até aqui, dessa forma. Prontinho, seu vetor soma, tá? Observem que formou um polígono, por isso que o nome é método do polígono. Então, pessoal, a gente pode somar os vetores de qualquer forma, tá bom? Desde que eles não passem um por cima do outro, tá bom? Então, aqui, esse primeiro eu fiz V1, V2 mais V3. Eu segui a soma que eu escrevi aqui em cima. Aí, eu escrevi aqui também, né? Agora, de forma contrária, eu escrevi V2 mais V1 mais V3. Aí, o vetor soma. Agora, eu não comecei pelo V2, então, o início do vetor soma vai ser aqui, que é onde começou tudo. E onde é que terminou essa soma? Não foi aqui no V3? Então, aqui vai ser o final do vetor soma. Bom, aqui está o seu vetor soma, tá vendo? Se você observar, isso não altera o seu vetor soma, tá? E aqui eu fiz um outro tipo de soma. Eu comecei pelo vetor V3, então, ó, vetor V3 mais V2 mais V1. Então, iniciei tudo aqui, então aqui vai ser
o início do seu vetor soma. E aqui é o final de tudo, então aqui é o final do vetor soma. Então, o seu vetor soma vai ficar da seguinte forma. Viu? Se vocês observarem, o vetor soma, ele não muda só porque você mudou a ordem da soma. Então, lembrando mais uma vez, a gente só não pode ficar cruzando vetores, formando um X com eles, tá? Mas fora isso, você pode inverter a ordem da soma dos vetores. Bom, mas tem alguns casos particulares, porque como eu acabei de dizer, a gente não pode passar vetor por cima. Então, como é que a gente faz se o vetor ele tiver a mesma direção e o mesmo sentido, né? Eu não posso passar por cima, como ficaria o vetor soma? E é isso que eu vou mostrar para vocês. Bom, então vamos lá. Casos particulares. Vamos pensar primeiro na soma de vetores de mesma direção, tá? E mesmo sentido, né? Então, eu desenho aqui o vetor V1 e o vetor V2. Como é que vai funcionar a soma desses dois? A regra que eu ensinei a vocês continua valendo. Ou seja, onde termina um, começa o outro. Então, no final de V1, vai começar o vetor V2, né? O que vai mudar é como eu vou representar meu vetor soma. Então, vai ficar da seguinte forma. Então, pessoal, onde terminou o V1, eu comecei o V2. O vetor soma não é da onde tudo começa até onde tudo termina? O problema é que eu não posso fazer em cima. Se eu não posso fazer em cima, eu vou fazer embaixo, mas na mesma direção. Tá ok? Então, vai ficar da seguinte forma. Então, pessoal, aqui está o vetor soma, da onde tudo começou até onde tudo terminou. Beleza? Então, vamos para mais um caso particular. Bom, então agora nós temos soma de vetores de mesma direção e sentidos opostos. Então, eu vou desenhar o vetor V1 e vou desenhar o vetor V2, sendo que agora ele com sentido contrário, tá? Bom, então agora vamos para a soma de vetores de mesma direção e sentidos opostos. Bom, desenho o vetor V1 mais o vetor V2, tá? Esse aqui é outro vetor V2. Se fosse o de cima, eu teria que botar o quê? Menos V2, porque eu inverti o sentido dele, tá bom? Bom, a gente sabe que onde termina um, começa o outro. Então, vocês podem estar se perguntando assim, pô, então no final aqui do V1, eu vou começar a escrever o V2? Mas aí vai ficar em cima, a professora falou que não pode. Bom, lembra do vetor soma aqui em cima, que eu escrevi ele embaixo? Vai ser a mesma coisa. Em vez de eu passar ele por cima, eu vou escrever ele um pouquinho abaixo do vetor V1, mas na mesma ponta onde o V1 termina, tá? Vai ficar da seguinte forma. Aqui está, né? Ao final de V1, eu escrevi o vetor V2, tá ok? Bom, e como é que fica o vetor soma? Não é da onde começa até onde termina? Sendo que eu não vou passar por cima, né? E como eu não botei inclinado V2, ele é como se ele estivesse aqui em cima do V1, eu não vou poder fazer uma setinha inclinada. Ela vai começar dessa direção aqui do V1 e vai terminar aqui em V2. Então, vai ficar assim. Pronto, aqui está o seu vetor soma, tá? Do início do V1 até o final de V2. Tranquilo? Bom, ainda tem mais um caso particular. Vamos lá. Bom, aqui eu tenho um vetor V1 inclinado, tá? E o vetor V2 na horizontal. Bom, pelo método do polígono, você poderia pegar aqui o V2, né? E colocar na pontinha do V1 e depois traçar do início ao fim. Beleza. Mas pela regra do paralelogramo, você junta os inícios, tá? Para poder determinar o vetor soma. Por que a gente está aprendendo essa outra regra? Porque tem vezes que já vão te dar essas duas extremidades juntas. Então, você só vai poder fazer a regra do paralelogramo para poder traçar o vetor soma. Você não vai ter como botar no início de um, no final do outro, né? Já vai ser apresentado dessa forma para vocês. Ou vai ser solicitado que você faça a soma utilizando essa regra do paralelogramo. Então, ele vai ficar da seguinte forma. Bom, então os vetores eles vão ficar assim.
com os inícios juntos e as extremidades para fora. E o que eu tenho que fazer para essa regra do paralelogramo? Eu vou ter que pegar esse vetor V2, tá? Vou escrever de forma tracejada na parte superior, com mesma direção e mesmo sentido. E vou pegar esse vetor V1 e vou escrever de forma tracejada paralela a ele, tá? Com mesma direção e mesmo sentido. Então, vai ficar assim. Então, observem aqui, né, que eu coloquei da mesma forma, ó. O V1 rosinha, botei tracejado ele aqui. O V2 roxinho, botei tracejado em cima. E como é que vai ficar seu vetor soma? O seu vetor soma, ele vai ser do início até a junção desses tracejados. Então, vai ser essa diagonal aqui do paralelogramo, tá? Pronto, aqui está seu vetor soma, tá? E essa foi a regra do paralelogramo. Beleza, pessoal? Pessoal, é só mais uma vez, tá? Por que a gente só fala de soma? Porque, na verdade, a diferença, né, a subtração, é você inverter o sentido de V2, né? No caso, inverter o sentido do vetor. Por exemplo, aqui, né, eu fiz V1 mais V2. Embaixo, se a gente for analisar, eu não fiz V1 menos o V2, porque eu inverti o sentido dele, tá ok? Por isso que a gente só se refere soma, porque o sinal negativo, ele apenas indica que a gente está invertendo o sentido do vetor. Continuando a matéria, nós vamos falar agora sobre componentes ortogonais de um vetor. A definição é o seguinte: dado um vetor V qualquer, sempre existirão dois vetores, Vx e Vy, perpendiculares entre si, tais que o vetor V é igual a Vx mais Vy, tá? Eu costumo dizer que Vx e Vy são as sombras do vetor V. Eu vou tentar demonstrar para vocês aqui, mas não sei se vai ficar muito bom ou não. Mas vamos tentar. Bom, vamos lá. Aqui está o vetor V, né, na direção da reta. E eu não disse que não é a sombra, o Vx e o Vy? Bom, então a sombra sobre o eixo X é o vetor Vx, tá? Eu vou desenhá-lo agora para vocês, tá bom? Então, onde está batendo a sombra no eixo X, vai estar representado o vetor Vx. Espera aí que agora eu vou ter que pegar o Vy também. Bom, e essa daqui, tá vendo que está formando uma sombra no eixo Y? Tá? Então, vai ser o vetor V projetado no eixo Y, tá? Por isso, V de Y. É a projeção, é a sombra. Vou desenhar aqui para vocês. Por isso que eu digo, né, que a componente ortogonal nada mais é do que a projeção. É eu pegar esse vetor V, projetá-lo no eixo X, pegar o vetor V e projetá-lo no eixo Y. É apenas a sombra do vetor, tá ok? Então, o que a gente pode concluir a partir disso daí? Eu posso concluir que, se eu pegar esse vetor aqui, eu posso escrevê-lo do lado de cá, né? Eu não vou estar mudando a direção, nem o sentido e nem a intensidade dele. Apenas desloquei ele daqui para o lado de cá, tá? Então, para a gente começar a pensar numa trigonometria aí simples, tá? Básica. Bom, então tá ele aqui, o Vy, né? Quer dizer que o Vy é o quê? O lado oposto ao ângulo. Quando eu penso em lado oposto ao ângulo, eu penso em seno. Então, quer dizer que o seno desse ângulo é igual ao cateto oposto, que é Vy, sobre a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? Não é o V? Então, sobre o vetor V, correto? Então, quer dizer que o vetor Vy pode ser escrito como V vezes o seno de θ, porque eu peguei o vetor V que estava dividindo e passei multiplicando. Então, assim você consegue descobrir
o vetor V no eixo Y. Vou pensar igualmente para o V de x, sendo que o V de x, ele não é o cateto adjacente, então vou pensar em cosseno. Então, o cosseno de θ vai ser V de x, né, sobre a hipotenusa, que é V. Então, quer dizer que V de x é igual a V cosseno θ. Assim, a gente consegue calcular as componentes ortogonais do vetor. Bom, então, se a gente conhecer o módulo de V de x e V de y, né, a gente pode aplicar Pitágoras, porque não é um triângulo retângulo. Então, quer dizer que V ao quadrado é igual a Vx ao quadrado, deixa eu ajeitar esse x aqui, mais Vy ao quadrado, tá? Então, dessa forma, a gente encontra o módulo do vetor V. Então, pessoal, dessa forma a gente consegue achar o módulo do vetor Vy, o módulo do vetor Vx e o módulo de V, tá? Isso para as componentes ortogonais de um vetor, tá bom? Espero que tenham gostado da aula. Não esqueçam aí de curtir, né? Dar um like e se inscrever no canal, tá? E para essa aula eu acho que não vai ter aula de exercício não, porque eu fiz bastante exemplos com vocês, tá ok? Beijão, até a próxima aula. Fui!